Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelon Conquivitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora da UFGD. Esse vídeo é para responder a uma questão simples. O que eu posso fazer para prevenir a epilepsia? Eu não quero ter epilepsia, eu não quero que meu filho tenha, eu não quero que a minha mãe tenha. Será que eu posso fazer alguma coisa para prevenir essa doença? Então, primeiro vamos aos fatos. A epilepsia é uma doença crônica, é uma doença do cérebro, que se caracteriza por ser um tecido com uma excitabilidade anormal. Então, a doença se define pela excitabilidade anormal dos neurônios, que são as células que transmitem as informações no sistema nervoso. São células que têm naturalmente, normalmente, descargas elétricas. A gente chama assim de descargas elétricas porque elas se despolarizam e emitem com isso, elas transformam as informações em sinais elétricos que passam de uma célula para outra. Acontece que se eu tiver algum desarranjo nessa orquestração, pode acontecer de eu ter milhões de neurônios que se despolarizam de uma só vez. Se despolarizam quando não era para se despolarizar. E é aí que eu tenho epilepsia. Se eu tenho essa tendência contínua, quer dizer, uma coisa que está comigo, então eu digo que você tem epilepsia. Se isso aconteceu eventualmente só uma vez, porque você estressou demais o teu cérebro, você estava com febre, tinha usado algum tipo de droga, então aí eu digo que você não tem a doença epilepsia. Você teve uma crise epiléptica provocada por determinadas circunstâncias. Bem, a epilepsia como doença atinge por volta de 50 milhões de pessoas no mundo, ou seja, é uma doença super frequente. No Brasil é 1 a 2% da população. Aliás, a maioria dos casos de epilepsia se encontra nos países de baixa renda. E é ruim saber disso porque a maioria das pessoas com epilepsia poderiam estar numa situação bem melhor, tendo as suas crises controladas, mas elas não estão tendo o tratamento adequado. Seja porque elas nem chegam a procurar o tratamento adequado por falta de informação, pelo estigma, pelo preconceito, por interpretações erradas, ou seja porque esse tratamento não está disponível da forma adequada, não tem profissionais suficientes disponíveis no sistema público para atender essas pessoas. Então, é uma doença séria, é uma doença crônica e é uma doença que não tem um tratamento adequado para a grande maioria das pessoas acometidas. Como é que eu vou fazer, então, para prevenir? Então, eu vou falar 3 coisas básicas. Então, assim, você vai prevenir no sentido... você só consegue prevenir evitando as doenças que levam o cérebro a ficar anormal desse jeito. Então, tem 3 causas básicas de lesão cerebral que eu vou mencionar e que seriam evitáveis. Uma delas é o traumatismo craniano. Seria evitável se a gente conseguisse reduzir o número de acidentes automobilísticos. Então aí entra a questão do trânsito, da sinalização, das pessoas alcoolizadas, das estradas em más condições, enfim. Então reduzir o número de acidentes automobilísticos. A segunda coisa também é reduzir a violência, né? As pessoas que são vítimas de violência associadas a assaltos, roubos, né? A crimes. Então, a violência também interpessoal. A questão de melhorar o acompanhamento das mulheres durante a gravidez e o parto, para evitar lesões no cérebro, quer dizer, que a criança nasça com lesões congênitas, seja malformação congênita, infecção congênita, ou hipóxia perinatal, hipóxia durante o parto, sangramento perinatal. Então, ter melhores condições durante a gravidez e durante o parto evitaria, em grande parte, as lesões cerebrais do bebê, que depois resultam em uma criança com epilepsia. E a terceira coisa que eu destaco são as questões de higiene, porque a gente tem uma doença que é relativamente comum no Brasil, que é a neurocisticercose, que é quando a cisticercose acontece no cérebro. E aí você tem as lesões cerebrais, a formação dos cistos,
e depois esses cistos se rompem, causam um processo inflamatório grave no cérebro, e depois, por último, você tem uma fase cicatricial com calcificação. E durante todas essas fases o paciente pode ter epilepsia. Então essa seria também uma causa de epilepsia evitável se a gente tivesse melhores condições de higiene mesmo, né? Higiene no preparo dos alimentos, etc. Então é isso. Obrigada.